Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos nessa segunda-feira, começando uma semana preocupante para o Fluminense, com 2 jogos difíceis no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro fora de casa no meio de semana. Flamengo, fim de semana, Fla-Flu, né? Nada acontece, está tudo aparentemente normal, mesmo com o Fluminense vivendo uma crise impressionante de resultados e de desempenho, mas ninguém dá as caras, ninguém se manifesta. E a gente começou a segunda-feira com uma aula, né, com letras garrafais e maiúsculas, aula da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que escancarou, jogou na cara de todo mundo, para quem quiser entender, qual é a diferença entre um clube administrado profissionalmente e um outro que se tornou uma grande ação entre amigos. Vem comigo. Tapete Grená para você que está aqui comigo no canal Ilan FC. Estamos aí já batendo 35 mil inscritos em menos de 4 meses de canal. Estamos mirando 40 mil, 50 mil. Vem comigo. É de graça. Clica aqui embaixo no botão da inscrição e também no botão do like. Like e inscrição é tudo 0800. Você me ajuda demais fazendo isso aí. Tá bom, galera? Vamos começar a nossa conversa, né? Lembrando que é uma semana que pode enterrar ainda mais o Fluminense, que terminou o fim de semana no Z4, é o penúltimo colocado e seria o último se o Vitória tivesse feito mais 2 gols na vitória deles lá em Salvador contra o Internacional. O Fluminense hoje tem o mesmo número de pontos do que o Vitória da Bahia, que é o 20º colocado, que é o Lanterna, e eu afirmo para vocês, com toda a segurança, o Fluminense joga o pior futebol da Série A. Joga menos do que o Vitória, joga muito menos do que o Criciúma, joga menos do que o Cuiabá, que meteu 5 ontem no Fortaleza. Não se enganem, não se iludam, não tenham dúvidas. Com esse futebol, com esse treinador, com essa gestão que existe hoje, a grande panela que administra o clube e o futebol do Fluminense, o Fluminense vai cair fragorosamente para a Série B se continuar desse jeito. E aparentemente está tudo normal. Aparentemente o presidente está satisfeito, a gestão de futebol do Fluminense, Paulo Angione, Fred, além do próprio presidente, está todo mundo satisfeito. Porque ninguém deu as caras, ninguém se manifestou e segue tudo normal. Tem treino como toda segunda-feira, hoje à tarde, com comando de Fernando Diniz, esse mesmo que perdeu completamente o rumo, né, que dá sinais claros de que o trabalho acabou. Mas lá dentro ninguém percebe isso. Só vão perceber quando o time estiver na 20ª posição, que vai acontecer, obviamente, essa semana ainda. O Fluminense deve perder do Cruzeiro e deve perder do Flamengo, né? Quiçá por muitos gols de diferença. E aí, talvez, semana que vem, com a água subindo até o cabelo, pode ser que os caras se mexam. Pode ser. Pode ser. Eu disse pode ser. Bom, mas, gente, vamos lá, né? A segunda-feira começou com uma aula da presidente Leila Pereira, aula grátis, né? Para os gestores e para o próprio Fernando Diniz nesse começo de semana. A Leila Pereira falou sobre a saída do Dudu do Palmeiras para o Cruzeiro. Ele agora já não quer mais sair, quer voltar atrás e tal, mas o jogador pediu para sair, em suma, né? E o Palmeiras concordou, vendeu. O Cruzeiro vai pagar os 4 milhões de dólares pelo Dudu e, no fim das contas, o Dudu quer dar para trás. Porque foi pressionado por torcedores do Palmeiras e resolveu que não quer mais ir. Enfim, tá nesse imbróglio aí. Resumo. A Leila veio a público, explicou isso tudo publicamente, né? Externou isso e trouxe com tudo que ela explicou uma lição de profissionalismo, como tratar as coisas de um clube acima dos interesses próprios, acima dos interesses do próprio jogador, né? E com um interesse amplo, focado no clube e, por consequência, na sua torcida, que é a dona do clube. Ou será que o torcedor do Palmeiras ainda quer a permanência do Dudu, depois que soube que ele cavou a ida para o Cruzeiro, ele ligou para o Cruzeiro, ele trouxe uma proposta para o Palmeiras, né, dizendo que tinha recebido proposta, quando na verdade ele procurou o Cruzeiro. Enfim, uma situação, obviamente, muito mal conduzida pelo próprio jogador. O torcedor do Palmeiras ainda quer o Dudu? Claro que não. Na verdade, nem o torcedor do Cruzeiro deve estar querendo a essa altura. Agora é problema dele. Claro, é problema do Dudu. Mas o que os tricolores têm que tirar de lição nisso? Né? Primeiro, profissionalismo.
o distanciamento, né, a condução fria, objetiva, profissional da presidente de um clube como o Palmeiras, como exige a grandeza de um clube como o Palmeiras, como deveria exigir também a grandeza de um clube como o Fluminense e tantos outros da primeira prateleira do futebol brasileiro. A Leila está interessada nos interesses do clube e até por consequência da empresa dela, porque a empresa dela banca o Palmeiras em grande parte, né? Palmeiras indo bem, Palmeiras fazendo bons negócios, no fim das contas vai gerar consequências boas para a Crefisa, para a empresa dela, né? O dinheiro é do Palmeiras, mas ela trata como se fosse dinheiro dela, que no fim das contas não deixa de ser indiretamente, né? É o cuidado com o dinheiro, com o orçamento, que você tem a responsabilidade de gerir, né? Não é seu aquele dinheiro, mas tem que ser tratado como se fosse, porque aí você não vai queimar, você não vai rasgar, não vai contratar veteranos em fim de carreira, não vai contratar jogadores obscuros de empresários que nem vão jogar. E a gente fica pensando, por que o Fluminense não tenta contratar jogadores do nível do Dudu? Não estou mais falando sobre o tipo de postura, comportamento que ele teve, que é obviamente irreprovável. Por que o Fluminense não tentou contratar o Dudu do Palmeiras? Só para dar um exemplo. Talvez seja novo demais, né? Jovem demais para o presidente Mário Bittencourt, tem só 32 anos. O Palmeiras quer liberar o Dudu e a presidente Leila, inclusive, disse o seguinte, ele não teria o contrato renovado no fim do ano que vem. Por quê? Porque ele já tem 32 anos. Ano que vem teria 33. O contrato vai até o fim de 2025. Então não renovaria, porque ele é velho demais, né? Nas contas e na cabeça do pessoal do Palmeiras. O Cruzeiro teria oferecido um contrato de 5 anos, né? À lá Mário Bittencourt. Ou seja, para ele terminar a carreira dele no Cruzeiro com 37 anos. O Palmeiras não está interessado nisso. Pode ser o Dudu, pode ser o ídolo da torcida, os caras tratam com objetividade e profissionalismo. Mas ainda assim, por que o Fluminense não contrata, não tenta um jogador como o Dudu? Alguns vão dizer, Ilan, o Fluminense não tem dinheiro. Ele é caro demais. É caro? 4 milhões de dólares, que é o valor que está sendo pago pelo Cruzeiro ao Palmeiras, em torno de 21 milhões de reais. Ué, mas o Terence custou 14. E aí, vocês acham que faz sentido o Terence custar 14 milhões de reais e o Dudu custar 21? Eu diria para vocês que o Dudu por 21 está uma pechincha. Se você comparar com o Terence, que custou 14 e nem sequer joga. Foi bom negócio? Você aí que acha que o Fluminense não tem dinheiro, continua achando que o Fluminense não tem dinheiro, depois que eu lembrei a você que o clube pagou 14 milhões de reais pelo Terence? Ah, mas o salário do Dudu é muito alto. É muito alto? Vocês acham que ele ganha muito mais do que o Renato Augusto? Do que o Douglas Costa? Do que o Gabriel Pires? Do que o Terence? Ou vou reformular a pergunta. Vocês acham que o salário do Dudu é metade do que ganham esses 4 juntos? Pega o salário desses 4. Dá para pagar 2 ou 3 Dudus. Posso assegurar a você. Mas o Fluminense está pagando para jogadores que não jogam, não produzem e não dão qualquer retorno. Tem mais aprendizado. Tem mais aulas aí no discurso da presidente do Palmeiras. Por exemplo, esse da idade, essa questão da idade, né, só para reforçar bem esse ponto. Enquanto no Palmeiras do Abel Ferreira, que liberou, que dispensou Felipe Melo 2 anos e meio atrás, com ele capitão da conquista do bicampeonato da Libertadores naquela época. Esse mesmo Abel Ferreira que não teve problema em dispensar profissionalmente, objetivamente, um jogador com aquela importância dentro do Palmeiras, e que no Fluminense todo mundo joga por gratidão, né? Tá cheio de jogador no Fluminense que está ali por gratidão. Ah, somos gratos porque ele veio para o Fluminense, como se o Fluminense fosse um time de várzea, um time pequeno. Ah, o Renato Augusto aceitou vir para o Fluminense. Olha que favor que ele fez. Ah, o Douglas Costa veio emprestar o seu brilho, o seu prestígio ao Fluminense. Nossa, que maravilha, não, gente? Que tipo de mentalidade é essa? De time pequeno? O presidente acha realmente que está fazendo uma grande coisa em trazer jogadores famosos, decadentes, semi-aposentados, só porque ele um dia foi um grande jogador? Só porque esses caras um dia brilharam até em seleção brasileira? É casa de repouso? É plano de previdência? Se for, avisa, porque no Palmeiras o Dudu não serviria mais ano que vem, porque já tem 32 para 33 anos. No Fluminense tem a impressão que ele ainda não serve, o Dudu, porque só tem 32 anos. Quando ele fizer uns 37, quando ele estiver terminando o contrato dele com o Cruzeiro, pode ser que o Mário, né, se estivesse ainda na presidência, fosse lá buscar o jogador. Aí sim, faz um contrato de 6 anos com ele,
aos 37 de idade. Olha a diferença, entendeu? Que o Fluminense foi campeão da Libertadores ano passado, talvez até, cada vez mais parece, por acidente, e porque o Palmeiras todo ano quer 2, 3 títulos. Está aí uma diferença bem clara entre as duas formas de administrar. E tem mais uma lição muito importante na fala da presidente Leila Pereira. Essa, né, pareceu quase uma indireta direta para o técnico Fernando Diniz. Ela diz algo assim, né, com essas palavras mais ou menos. Na vida, tudo a gente tem que começar bem e terminar bem, né? Tudo é um ciclo, dá para começar muito bem e terminar de forma excelente. Entendeu, Diniz? Pois é. Dava para você ser um pouquinho mais, digamos, genuíno na relação que você diz ter de apreço, de afeto, até de amor com o Fluminense que projetou a sua carreira. Diniz já sabe, como todos nós, que o trabalho dele acabou. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Diniz está há muitos jogos, há meses até, mas principalmente nessas últimas semanas, tentando recuperar o futebol do Fluminense, trabalhando muito, tenho certeza disso, buscando soluções, mas a verdade nua, crua e clara é, ele não conseguiu. Ele não tem as soluções. Mais do que isso, ele não tem hoje o comando do grupo do Fluminense, que em campo contra o Atlético Goianiense, claramente, já não dava respostas. Nem sequer no empenho para ganhar o jogo. Está muito, muito claro. Eu trabalho com futebol há 35 anos, mais tempo do que o próprio Fernando Diniz, que gosta de se gabar nas entrevistas coletivas. Comecei a trabalhar com isso aqui antes dele iniciar como jogador de futebol. E, gente, eu tenho muita dúvida quando a gente vê um trabalho que está em crise e a gente fala, bom, será que esse trabalho ainda tem como dar certo, tem como não dar? Isso gera sempre dúvida. E eu tinha essa dúvida até dias atrás. Mas fica muito claro quando o trabalho já terminou. Aí não dá para ter dúvida. Quando a coisa já foi para o brejo, quando é fim de linha, fim de ciclo, está claro. Por muitos motivos, inclusive pelo que acontece na arquibancada. E o torcedor tem esse feeling também. É inconsciente, mas tem esse feeling. O torcedor do Fluminense, que tem, eu posso dizer, um amor pelo Fernando Diniz, que tem uma idolatria, que tem essa admiração, essa gratidão correta, justa, pela conquista da Libertadores, esse mesmo torcedor vaiou de uma forma contundente e uníssona no Maracanã, no jogo contra o Atlético Goianiense. Isso não é implicância, isso não é perseguição, isso não é insensibilidade. Isso é sabedoria e deveria ser um sintoma absolutamente indiscutível de que esse casamento terminou. Então, se o Diniz ainda não tem certeza sobre o que seria correto fazer, o bom mesmo nessa segunda-feira era que ele ouvisse as palavras da presidente Leila Pereira e entendesse que o recado serve para ele. O melhor na vida é começar bem as coisas e, de preferência, terminar muito bem. Ainda é possível sair por cima, mesmo em meio a esse caos. Bota seu comentário aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê mais tarde. Valeu!